Como é que é, pessoal? Hoje vamos falar aqui de uma coisa que está a acontecer, que foi a discussão entre os irmãos Netos. Então, basicamente eu vou explicar rapidamente o que é que aconteceu, ok? Vocês sabem, o Filipe Neto e o Lucas Neto são irmãos, correto? E eles tinham um casal juntos e tal, e sempre foram muito chegados. Separaram-se porque o Lucas Neto começou a construir uma família, saiu de casa e tudo mais. Mas agora tiveram um reencontro em termos de vídeo. E basicamente está a haver uma polémica que eles discutiram ali um bocado sobre o Filipe Neto não ter ajudado o Lucas Neto quando o Lucas Neto sentiu que era preciso. Pronto, então vamos ver este vídeo primeiro para depois começar a comentar, para perceber se há alguém certo, se há alguém errado e como é que funciona isto, tá? Pronto, então pelo que eu percebi, começa aqui este corte, vamos lá ver. Foi sobrevivência, cara. Fazer vídeo. Eu sempre trabalhei por trás, lembra? Sim, sim. Sempre trabalhei escrevendo as campanhas publicitárias, trabalhei por trás. E aí ir pra frente da câmera foi porque esse animal abandonou a família. Isto é quase passivo-agressivo, diria eu. Isto dito assim é um bocado mau. O que é abandonar a família? Assim que eu saí de casa pra morar sozinho lá em Laranjeiras, eu tive um distanciamento em relação Ok. à família, de fato. Eu tive um período. Talvez tenha sido o meu período que eu comecei a ganhar dinheiro e fiquei Pode ser. meio mal. É porque Ok. já tem tantos anos que eu já tô esquecendo. Pois, também é difícil, porque estes gajos já são quase idosos, não é? O que se passou já se passou há imenso tempo e percebo que eles também não têm a noção total daquilo que aconteceu há 10 ou 20 anos atrás. Ah, não, é. Os problemas que a gente viveu, só quem sofreu que vai lembrar. Pode ficar tranquilo. Ah, legal! Muito Pode boa ficar frase! tranquilo. Que ótimo! Mas é verdade. Cara, mas assim, o que eu ia fazer naquele momento também? Eu precisava trabalhar que nem Cara. louco e sair de casa. O que eu ia fazer? Zero julgamento. Zero julgamento. Sair de casa, tipo, em termos de criação de conteúdo, acho que é uma cena necessária porque ajuda-te a expandir outro tipo de barreiras. Estás muito mais à vontade para fazer a tua cena, podes fazer a tua cena quando quiseres, às horas que quiseres, como quiseres. E tanto dependendo de toda a pessoa ou estando num sítio em que não estás totalmente à vontade para gravar, é um corte total nisso. Só que hoje eu proporciono pra minha irmã tudo que você não me proporcionou. Como assim? Eu pago a faculdade dela, eu Ui, pago o ui, isto é um statement. aluguel dela, ela Ui, ok. aluguel, Maitê, nasceu ontem. Meu Deus. Aluguel, faculdade vai se formar daqui a um ano. Eu paguei os cursos dela, eu dei um carro pra ela, eu Ou seja, o que ele está a dizer é que basicamente o Filipe Neto não pagou nada disso, é isso? Cagou um bocado para o irmão. Tenso. paguei a habilitação dela Pois, e pelo que nós sabemos, estes dois eram extremamente pobres. Ou seja, não havia rede de suporte nenhuma em relação a outro tipo de pessoas. e por aí vai, eu dei estrutura pra minha irmã, pô. Se eu tivesse te dado tudo isso, tu teria virado o Lucas Neto? Isto não é nada que se diga. Isto não é nada que se diga porque... E eu explico, ok? Eu explico. Isto é um ponto difícil porque ele provavelmente não tinha virado o Lucas Neto. Isso é fácil. Mas a questão é, seria ele mais feliz ou seria menos? Isso é uma coisa impossível de se saber. É impossível. Porque ele poderia ser mais feliz a fazer outra coisa. Ele poderia ser mais feliz a trabalhar fora das câmaras noutra coisa. Tu não sabes. Se calhar ele não era o Lucas Neto que tu conheces, mas seria outro Lucas Neto. Que até poderia ser mais feliz ou menos. Portanto, isto não é uma questão. Isto é... Eu acho que este comentário é um comentário para ele se sentir melhor sobre as ações que ele teve, tipo, consoante a vida dele. Não sei, não dá pra Pois, saber, exatamente, né? não dá para saber. Então minha irmã não vai ser ninguém. Está aí o ponto, está aí o ponto. Não, eu acho que ela... Ela vai e ela pode, mas eu acredito muito que você sempre foi impulsionado pela necessidade. Era como ele estava a dizer, foi impulsionado pela sobrevivência, tipo, foi impulsionado pela cena de se não fosse ele, não ia ser mais ninguém a fazer aquilo. A questão é, ele pode ter feito coisas que se arrependeu em termos de posição, porque como estava a ver, a internet não é uma coisa, não é uma brincadeira. Isto fica e fica para o resto dos tempos, ou seja, tudo que tu digas, tudo o que tu faças está dentro da internet. E se vocês pensarem, o Lucas Neto fez coisas extremas, ok? Extremas, que certo? De se destacar. É o que eu tô falando, eu fui pra frente da câmera por sobrevivência, mas não Pois. era o que eu queria, que eu gostaria. Se Pois. tu tivesse me dado uma estrutura naquela época por trás... Você tá dependente até hoje de mim, Porque, Lucas. não, Eu discordo. Imagina, eu acho que ele não tinha obrigação nenhuma de dar alguma estrutura por trás, ok? Eu acho mesmo que ele não tinha obrigação nenhuma. A questão é, se ele desse, porque pelo que eu estou a perceber, ele podia, de certa forma, nesta altura, se ele desse esta estrutura, se calhar o Lucas Neto estava numa posição diferente, ou seja, não chegava onde ele chegou, mas estava numa posição diferente em outros quesitos. Se calhar tinha menos dinheiro, mas se calhar tinha menos posição. Se calhar tinha uma vida mais concretizada noutros sentidos, como não tem, ok? Portanto, não sei, isto é uma coisa impossível nós percebermos o que é que iria acontecer, mas podemos, basicamente, pensar sobre isso. E é isso.
depende. O meu sonho era ser um CEO de uma empresa, não era fazer vídeo, entendeu? Na época... E ele não é? Tipo, imagina, ele construiu uma empresa. Eu diria que ele é o CEO de uma empresa hoje em dia. Naquela época, né? Hoje o meu sonho é meus filhos. Tudo Mas bem, naquela mas época, pensa comigo. Aquela época eu não te dei essas coisas justamente porque eu sabia que você precisava trilhar teu caminho, cara. Isso aí tu tá usando como argumento agora. Mas, Naquela época, cara, não era não isso. vai ser o que eu vou fazer, por exemplo, como eu faço com os meus afiliados. E faz muito bem, é assim. Eu sou da opinião, ok? Que se nós temos a possibilidade de ajudar os outros, tipo, em quesitos que os possam levantar em diante, nós devemos fazer. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de poder, por exemplo, dar a carta a alguém que não possa ter, de poder ajudar, tipo, em relação a propinas de faculdades, oferecer livros, materiais, coisas do género, eu acho que é, tipo, o melhor a se fazer. Acho que tu não estás, ou seja, porque já há tantas pessoas com estes privilégios que se tu não tens, tu estás logo no nível abaixo. Percebe o que eu quero dizer? E dar isto não é fazer vida a ninguém. Dar isto é poder ajudar o mínimo a uma pessoa que não tem nada. Ponto final. Tipo assim, eu tenho um afiliado que não tem condição financeira. Eu pago pra ele essas coisas que você tá falando. Porque eu Boa. sei que ele é uma criança, porque eu sei que ele vai ter um futuro melhor dessa forma. Mas Claro. você já era bom velho. Burro velho não, pô. Lucas. Começou a ganhar dinheiro, eu tava saindo da escola, tava na escola. Que é a altura em que geralmente se investe mais nas pessoas. É a altura que as pessoas começam a tirar a carta de condução, é a altura em que as pessoas começam a fazer as faculdades ou as suas programações de habilidades, ou seja, fazer cursos, desenvolver habilidades sozinhos, e às vezes o investimento por trás das câmaras poderia ter sido melhor para o Lucas Neto, nunca vamos saber. Já tinha Terceiro saído ano. da escola de 18 anos na fuça. Você queria que Terceiro fosse. ano, Você repeti com 2 18 anos de idade. Eu ia chegar e falar assim, com Escolhe uma 18. faculdade que você quer fazer que eu pago. Tudo Pois, bem, isso eu poderia ter feito. Pois. É só isso, Mas é só isso que eu quero. você também não me Pois. falou nada. Mas eu não sei o que tenho que pedir. Pô, mas eu não pensei Você nisso. é meu irmão. Eu não tive nada, eu não pensei também, tá? Tudo bem. Aí eu passei por isso. mas eu acho que o erro é esse, sabem? É tipo, nós hoje em dia vivemos numa sociedade que nós não pensamos, ok? Nós não pensamos no que é que os outros querem e no que é que os outros precisam. Eu sinto muito isso. Então leva-nos à falta de compreensão geral. Eu sendo o irmão do Lucas Neto, ok? Eu sendo o irmão do Lucas Neto, eu ia pensar, man, o meu irmão chumbou 2 vezes. Pá, como é que ele chumbou 2 vezes na escola e quer ir para a faculdade? Percebe o que é que eu quero dizer? Não é que ele não tenha o direito de ir, só que eu ia pensar que se calhar ele não queria ir, porque como chumbou 2 vezes na escola, se calhar não tinha a vontade de ir para a faculdade. Percebe o que é que eu quero dizer? Então há aqui vários esquisitos, há várias nuances, há várias coisas que nos levam a perceber os dois lados. Eu não consigo falar mal de um ou do outro, eu consigo perceber o lado dos dois. E hoje eu proporciono pra minha irmã o que você não fez. E faz eu bem, também tô e faz tentando bem. com as outras pessoas, mas O nível de riqueza que eles têm, eles só têm que fazer isso, é proporcionar o máximo às pessoas que estão por perto. tu Ponto final. entende por que eu na época pensei, não, ele tem que trilhar o caminho dele? Sem contar que na época eu era meio liberal safado, achava que as pessoas... Não, mas pelos comentários dele, ele continua a ser meio liberal safado, não é por nada, mas ele continua a defender os pontos que ele está a dizer que não defende agora. Mas pronto, tem que trilhar o tudo bem. próprio caminho sozinhas. Nossa. Hoje eu já faria de outra forma. Tudo bem, mas é o que eu tô te falando. Foi fazer os vídeos pra frente da câmera foi sobrevivência ali e forma de ganhar dinheiro e... Mas isto é triste, tipo, a cena de ser sobrevivência. Porque é uma cena que não sai da internet como prova. Infelizmente. fazer o que tava ali na hora dando certo. Então vamos pra próxima. Vai. Pô, esse bagulho virou terapia de família. Virou mesmo. Falar isso brincando Virou mesmo, agora. virou mesmo. E o Fogo. meu irmão começou a olhar sério pra mim. Mas isto é uma discussão interessante e eu acho que... Porque assim, ninguém tem a obrigação de pagar nada para ninguém. Ou seja, o Filipe Neto não tinha a obrigação de pagar alguma coisa ao Lucas. Mas é uma discussão interessante. E nós vemos aqui os vários pensamentos sobre este assunto. É engraçado. Mas bem, pronto, e basicamente as pessoas, vocês já sabem, começaram a falar mal para aqui, mal para ali, mal de um outro, mal do outro. E vamos ver então o vídeo de uma TikToker muito famosa lá no Brasil para percebermos a opinião dela e falarmos também sobre isso. Eu pensei que era um consenso das pessoas de que pessoas que ascendem dentro de uma família não são obrigadas a salvar todo mundo, a mudar a realidade de todo mundo. Pensa no peso. A questão é, isto na minha opinião não se trata de obrigatoriedade. Ele não tinha obrigatoriedade nenhuma, isso é real. Ele não tinha obrigatoriedade nenhuma. Nós não vamos estar milionários, trilhardários e ver os nossos pais a passar fome, ver os nossos irmãos a passar fome. Isso é óbvio, mas não tem a ver com a obrigatoriedade. Tem a ver com o que o nosso coração manda ou deixa de mandar. Isso traz para o indivíduo. E eu estou falando especificamente do vídeo do Lucas Neto com o Filipe Neto. Porque você não pagou a minha faculdade, você poderia ter pagado a minha faculdade. Porra, um marmanjo.
um marmanjo. Vamos lá ver uma coisa, deu para perceber que o Lucas Neto não pediu nada, ok? Ele não pediu nada, ele não pediu ao irmão, olha, paga-me isto, paga-me aquilo. E a questão é, ele ficou com isto guardado de que o irmão não quis saber. A questão não foi sobre pagar ou não. A realidade que nós conseguimos perceber é que a questão não foi sobre ele pagar ou não. Foi sobre ele não querer saber se o irmão precisava daquilo ou não. Percebem o que é que eu quero dizer? Não é sobre pagar, é sobre nós pensarmos se o outro precisa de alguma coisa ou não. Nós temos é que tentar proporcionar o máximo aos nossos. E claro que não há obrigatoriedade, mas ninguém disse que havia. Ninguém disse que havia. Meu irmão, sabe? Viola Davis fala muito disso no seu livro Em Busca de Mim. De quando ela começou a ascender como atriz, a família viu nela ali a oportunidade de que todo mundo deveria mudar de vida simplesmente pelo fato dela ter ascendido. Mas aí está o ponto. O Lucas Neto nunca disse que ele achava que o Filipe Neto era obrigado a tal. Ele nunca disse. Pelo contrário, ele disse que não o julgava e que percebia, mas que ele com as pessoas ao seu redor fazia de forma diferente e que se calhar ele tinha gostado mais que o irmão tivesse feito a mesma coisa. Socialmente e colocando um peso gigantesco em cima dela, como se ela fosse obrigada a Não, obviamente que não é. a dar o tempo todo suporte financeiro, a estar bancando como se fosse banco. Não é assim, porra. Não, não é. Óbvio, quando você ascende socialmente, e aí você não vai querer, obviamente, ver a sua família na miséria. Mas também não dá pra ficar dando tudo de mão beijada pras pessoas. Prestar um suporte. Mas o quesito é exatamente esse. Ele não pediu tudo de mão beijada. Ele queria um suporte mínimo. Aliás, ele não queria. Ele pensou que seria bom receber um suporte mínimo do irmão quando ele podia. As pessoas enervam porque as pessoas só pensam num lado. Nós temos de tentar, ver os dois lados. E eu percebo claramente os dois lados. Eu percebo. A questão é, eu acho que não há ninguém totalmente errado nesta história, percebem? Primeiro, eu acho que o Lucas guardou uma coisa durante muitos anos que, pronto, se tornou ali numa mágoa que é um bocado desnecessária. E acho que o Filipe Neto não teve a visão de preocupação em relação ao irmão naquela época. Acho que foi isso que aconteceu, mas eu não acho que nenhum deles seja uma pessoa que tenha uma índole duvidosa por isso. E, né, ajudando em alguma coisa é algo. Agora, achar que o seu parente, porque ascendeu, é obrigado a mudar a sua realidade. Não é. A forma que Mas o isso é Lucas óbvio. Neto, né, jogava na cara do irmão dele, é porque você não pagou a minha faculdade, porque você poderia ter feito isso por mim, porque você... Meu irmão, te aprume. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu Não percebo esta queria. crítica assim. Eu sinceramente não percebo esta crítica assim. Porque ele não está a criticar o irmão. Ok? Na minha visão, ele não está a criticar o irmão. Ele está a dizer que faria de forma diferente. E isso é outra questão. É toda uma outra questão. E que é uma discussão importante. Eu queria trabalhar com isso, com aquilo. Ah, Mona, tu tá com o bolso ó, cheio de bufunfa hoje. Certo. Entendeu? Certo. Aquela forma incisiva, passiva, agressiva, sim. Foi. Lucas Neto Tenho que concordar que ele jogava na foi cara um do bocado Filipe Neto, passivo-agressivo. que ele deveria, sim, pagar a faculdade dele enquanto ele estava começando a ganhar dinheiro com o YouTube. Olha, Eu não sei se vocês perceberam, mas o Filipe Neto concordou com isto. Ou seja, o Filipe Neto disse, pois eu podia ter feito isso, mas eu não pensei. E vocês estão a criticar o Lucas Neto por uma coisa que o Filipe Neto concordou. Qual é o sentido que isso faz? Me causa uma fúria interna. Porque, assim, se tiver algum psicólogo me assistindo, sabe, né, uma base psíquica do que essa pressão causa ao outro indivíduo que se sente ali pressionado a salvar as pessoas, a mudar a realidade das pessoas, causa na cabeça desse indivíduo. Eu sei um pouco disso porque isso já foi até matéria na minha terapia. Já foi assunto na minha terapia porque eu fui a única pessoa na minha família que... Ou seja, esta gaja está com os calos calejados, sente isto e está a meter a sua dor em cima de uma coisa que não é dela. É isto que eu estou a ver, é só isto. Ou seja, ela teve uma dinâmica com a família e ela está a impor que a dinâmica é a mesma porque lhe imporam uma coisa, sendo que eles os dois não imporam nada um ao outro. Nada, nada. E esta miúda está a dizer isto. Pronto, ok, tudo bem. Midiaticamente qual é o sentido que isto faz? Ascendeu, possui um público, trabalha com a internet, independência financeira, ganha mais, etc. Parabéns já agora. E eu tinha esse lance de achar que eu tinha que estar ali o tempo todo disponível para as pessoas. E, cara, o quanto que isso fazia mal pra mim, pra minha saúde mental e até mesmo pra porra do meu financeiro. Acredito, Caralho, vocês não têm acredito. noção. Dar suporte Acredito. E depois a questão é,
eu sei quem é esta senhora é, eu sei que views é que ela tem, que público é que ela tem, e ela não tem o mesmo poder financeiro que um Filipe Neto tem. Percebem o que eu quero dizer? E acredito que ela não tenha o mesmo poder financeiro que o Filipe Neto tinha naquela época lá atrás, ok? Ou seja, esta senhora pagar uma faculdade a uma irmã não é a mesma coisa, que o Filipe Neto pagar uma faculdade a um irmão, ok? Não é, ponto final. Coisa, sustentar marmanjo que pode muito É isso que eu não percebo. Não foi dito em momento nenhum que o Lucas Neto queria ser sustentado. Em momento nenhum. bem trabalhar, é outra Não percebo. completamente diferente. Isto eu não Tá percebo. bom, Lucas Neto? É isso e forte abraço. Forte abraço. E bem, então, o Filipe Neto, depois desta confusão toda, o que é que ele fez? Veio para os stories falar um bocadinho. E é isso que nós vamos ver, ok? Para acabar este videozinho, então vamos ver a reação do Filipe Neto a esta história e perceber o que é que ele achou. Para todos os que estão a comentar o meu vídeo com o Lucas, é incrível como a maioria não viu o vídeo, só um corte fora de ordem, criando um clima diferente e invertendo reações. Então, eu vou-vos ser sincero, eu já estive a ver o vídeo inteiro, não trouxe o vídeo inteiro porque acho que ia cortar um bocado a linha de raciocínio do vídeo, então eu trouxe só aquele clipe. E na verdade, vê-se que eles têm uma ligação muito sincera, mas que pensam de forma diferente, ok? Ou seja, eles são pessoas diferentes e está tudo bem com isso, está tudo bem. Pronto. Eu e o meu irmão amamos-nos mais do que qualquer coisa no mundo. Eu morreria para salvar e ele morreria para me salvar. Nós crescemos juntos com uma ligação que pouco se atinge na vida. Ora, aí está. Tivemos distanciamentos, sem dúvida. Brigas, também. Família tem isso, mas nunca deixamos de nos amar imensamente. Sou padrinho do seu primeiro filho e ele será do meu. Eles são família, querendo ou não, eles são família. E acontece, nós não nos podemos dar bem em todos os momentos das nossas vidas, em todos os segundos, em todos os minutos, e acontece que eles tenham tido algum distanciamento ou se chateiem em algum momento. Não é por isso que eles deixam de ser irmãos, não é por isso que eles têm que se deixar de preocupar um com o outro, não tem nada a ver. Pronto. No vídeo combinamos que seria 100% apenas a gente. Ou seja, ele está a dizer que no vídeo eles concordaram que iam ter a personalidade deles tipo aflorada. Sem querer causar alguma coisa. O resultado está lá. Ficou um vídeo realmente bom, sincero, de coração aberto. É exatamente isso. São duas pessoas diferentes que estão a falar um com o outro. Por isso, em um momento, ele compartilhou uma dor do nosso passado. Que se calhar até veio com o contexto. Ou seja, ele não tinha aquilo programado. Percebe-se que aquilo veio com o contexto e que ele começou a falar e que se calhar não devia ter falado tanto em vídeo. Mas foi o que foi. O facto de que, quando eu tinha 23 anos e comecei a ganhar dinheiro, deixei a casa da minha mãe, onde morávamos, e não a ofereci para pagar a sua faculdade. Ok? Eu não sabia dessa dor e esse momento do vídeo mexeu muito comigo. Fiquei com vontade de chorar, de abraçar o meu irmão e implorar perdão. Ficou visível realmente que ele estava assim com os olhinhos meio vermelhos e meio aguados. Voltar no tempo e pagar tudo o que ele precisasse. É exatamente esse o ponto. É que nós crescemos e nós percebemos a importância que nós temos para os outros e que os outros têm para nós. O que preciso que entendam é, não existe mais essa dor. Depois do vídeo, o Lucas me explicou que pensou que eu soubesse que isso estava superado totalmente e que poderia cortar do vídeo. Decidi manter porque queria que vocês vissem uma conversa real. Muito válido. E acho que foi uma discussão super válida e acho que não foi algo que eles devessem ter gostado do vídeo, sinceramente. Ele não está errado em ter sentido isso, como muitos decidiram atacá-lo por dizer. E eu também não acho que algo que aconteceu há 14 anos atrás, quando tínhamos 23 e 19, sirva para julgar qualquer coisa que seja sobre a nossa índole ou caráter. Hoje, como um homem de 37 e 33 anos, ajudamos muita gente. É exatamente este o ponto. Boa. O Lucas não é ingrato, ele sabe da importância que temos na vida um do outro. O corte do vídeo mostra apenas o que os abutres da internet se interessam. Eu e o meu irmão nos amamos infinitamente e nada vai mudar isso. Parem de tirar conclusões por cortes e 1 minuto em vídeo de rede social. Ok, acho que chegámos a uma conclusão. Acho que é óbvio que... eu meti no vídeo que eles discutiram. Obviamente estava a fazer um bocado de clickbait porque eu já sabia o que era a situação. E sinceramente acho que o pessoal está a tirar conclusões extremistas, na minha opinião. Não é porque eles não concordam sobre assuntos que já se passou há 20 anos atrás que eles estão tipo a discutir o que só têm, pessoal. Calma. E as coisas acontecem e todos nós erramos. Eu acho que houve um erro ali de duas partes. Essa é a minha opinião, sinceramente. E pronto, acho que é isso, não há muito mais a dizer. Beijinhos a todos, obrigado por terem acompanhado. Deixem o like, comentem e subscrevam, tá bem? Beijocas!